Mateus capítulo 32. Mateus capítulo 25, a partir do verso 32, ou melhor, 31. Diz assim: Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, 34. Então o rei dirá: aqueles à sua direita, venham benditos. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. 35. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês me visitaram. 37. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, com sede e demos alguma coisa de beber? Ou como estranho e o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? 40. E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, estavam fazendo a mim. Finalizando, 41. Então ele voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para os anjos, para o diabo e seus anjos. Graça e paz, meus amados, eleitos, abençoados do Senhor. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Então, desesperadamente, com saudades de conversar, ter uma conversinha, um dedinho de prosa com vocês novamente. Eu me entendo como, mediante uma pergunta que um pastor fez para mim, como que você afirma, né, que Jesus já veio, como que você afirma que em um dos seus vídeos você disse que a obra de Deus, ela está debaixo das pontes, os mendigos e tudo mais. Como você afirma isso? Então nós lemos essa passagem de Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. 31 até 46, foi o que nós vimos, mas de 31 em diante. Portanto, meus amados, a questão é pura e simplesmente essa. Talvez, não sei se foi só para me contrariar ou porque não sabia mesmo, mas a realidade é essa. Eu me vejo, como disse uma certa vez, um grande homem chamado Sérgio Cardoso, Paulo Cardoso, Agostinho Carrara. Ele disse uma certa vez a respeito de que hoje em dia muitos de nós poderíamos nos ver como uma internet sem fio, né? Como um Wi-Fi, um wireless, né? Que você vive conectado ao mundo. Ok, eu nessa questão aproveito essas palavras para dizer que eu me vejo também uma internet sem fio, um Wi-Fi, né, um wireless, dentro do sistema, quer dizer, na questão da cristandade, do evangelho genuíno e o evangelho pregado, o evangelho de Moisés, vamos dizer assim, esse judaico, a qual eu, para dizer a verdade, eu convivi aí 28 anos. Enfim, então, quando eu vi essa pergunta, logicamente que me veio à mente, depois a gente veio isso, eu falei para ele, expliquei direitinho, é o meu entendimento, de acordo com a Bíblia.
Mas aí as pessoas, né, a maioria, mais de 99% das pessoas, dos sacerdotes, esses pregadores da palavra, que diz que é o evangelho, né, é boa notícia, que de boa não tem nada, nada. E eu fico vendo como que de repente, se eu acabei de ler, quando você faz alguma coisa para um próximo, para um necessitado, vamos dizer assim, você está fazendo para Cristo, está escrito. Mas não. Por que na realidade as pessoas insistem em pregar tudo que você fala da nova aliança, insistem em voltar para a velha aliança? Um exemplo é como se fosse aí uma televisão, por exemplo, né? Hoje, você tem uma televisão aí, né? Tantas polegadas, LCD, né? 7 centímetros de 7 milímetros de espessura. Antes você tinha né? Uma bundudona assim, perdão a palavra. Um telefone, por exemplo. Antigamente era aquele que, né? Um disco. Beleza? A televisão, por exemplo, vamos voltar para a televisão. Hoje não, você tem o controle remoto. Você já imaginou você hoje com a televisão antiga, toda hora, de 5 em 5 minutos você tem que levantar para trocar de canal? Você quer isso? Não, né? É a mesma coisa. Nova aliança, nós estamos na nova aliança. Que é a televisão, o celular. Hoje, né, tudo mais tecnologia super avançada. Se você não quer mais viver aquilo que foi do passado. Nova aliança, antiga aliança. Eles insistem em costurar um véu que já foi rasgado. Então, quando a gente fala a respeito de que o alicerce cristão, a Bíblia fala em Gálatas 6,14, fala que nós somos esse alicerce cristão, nós que cremos no Evangelho da Graça. Em Romanos 7,4, fala a respeito de que nós pertencemos ao outro, ao Cristo ressurreto. Então, todas essas coisas, quando elas vêm à tona, as pessoas hoje, então não adianta. Quando a gente fala, logo no princípio, quando a gente está lendo aqui, que ele vai separar os bodes das ovelhas, é assim, para a direita e para a esquerda. Então, nós devemos entender que a maior parte das pessoas hoje, a maioria das pessoas hoje, mesmo dizendo que tem Cristo, elas não têm. Não têm. Porque elas só da boca para fora, como ele mesmo fala, da boca para fora. E nessas e outras, aí fica muito mais complicado quando você fala a respeito de duas sementes, você quer explicar, aí a pessoa na cabeça vai ficar, que confuso e tudo mais e tal, porque ela não vai entender isso aí. Porque não lê, ela está só de acordo com o que ouve na igreja, naquela chamada igreja, né? Na sinagoga, 4 paredes. Então não entende. Hoje, você, nós temos o próprio Cristo conosco. Então, as coisas, como eu disse aqui uma certa vez, quer dizer, num vídeo passado, hoje a estatística, a pesquisa está aqui, com essa pandemia aí, quase 72% dos divórcios aconteceram agora, estão acontecendo agora. Porque sem trabalho, sem dinheiro, você está muito mais em casa, discute mais com a sua esposa ou com o seu esposo. Porque a falta do dinheiro, diz 1 Timóteo, né, capítulo 6, fala também que o dinheiro é a razão de todos os males. Não que ele é mau, é a razão de todo o mal. Então é difícil você viver numa época, numa situação, sem você crer num Deus verdadeiro, então você só vai viver murmurando, você só vai ver as coisas acabando, você não tem trabalho, você não tem dinheiro. Mas aí eu te pergunto, cadê aquele Deus que você louva, que você chora, que você, quando você vai nessas sinagogas aí, que não sei o que, e Deus falou comigo? Falou, para. Como que ele... Você tem que ir na igreja, num monte, para que ele fale com você. Para que você tem que buscar se ele vive em você? Então é muito complicado. A nossa situação, quando eu digo nossa, sei lá, do Brasil, do mundo todo, é assim. Diz que ama Deus que não vê e detesta o irmão que vê. É muito complicado. Como por um acaso um homem desse,
Que Deus o abençoe. Quer dizer, ele já é abençoado e não sabe. Nós devemos, eu devo, né? Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. É assim que o Senhor falou e tem que se cumprir isso. Então, fala, não tem problema, falou, tá falado, eu vou orar. Eu preciso tanto de Deus quanto Ele. Mas só que eu acho que eu devo estar uns 5 minutos mais à frente. Porque eu sei dessa verdade. E olha que eu estou falando lá de um livro histórico, o livro de Mateus. Não é Evangelho, é Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros históricos. Então nessas e outras aí, nós devemos entender. Eu amo essas pessoas. Eu oro por pessoas que às vezes eu vejo, sabe, que tá fazendo besteira, tá fazendo maldade e tal. Às vezes a pessoa, você tem que saber classificar quando uma pessoa é má e está má. Então às vezes ela está num momento mal, então ela te trata mal. Mas nem por isso você deve fazer a mesma coisa. Porque senão, se ela fala que tem Cristo e trata você desse jeito, e você fizer a mesma coisa, você está sendo pior que ela. Entendeu? Então, na realidade, é mais ou menos assim. Eu vejo dessa forma. Eu vejo, porque a Bíblia, ela fala assim para mim, e eu entendo assim. Eu sinto alegria no meu coração. Não é tristeza quando eu vejo pessoas numa situação ruim, sendo que ela tem tudo. Tem uma pergunta que não quer se calar. O seguinte: se você, homem ou mulher, amado, amada, abençoado, abençoada, se você se vê como filho do rei, você é filha de Deus, filho de Deus, ok. Eu nunca vi um filho do rei, que é um príncipe ou uma princesa, murmurar que não tem isso, não tem aquilo, que está sentindo isso, sentindo... Eu nunca vi isso aí. Quer dizer, na realidade, não deveria, mas é o que ocorre. Então eu não tenho como refutar um pensamento de uma pessoa dessa. Veja só, Jó 42, 2. 139, versos 16 em diante, de Salmos 139, 16 em diante, ou até Malaquias capítulo 3, versículo 6, está dizendo ali, olha só os livros, hein? É Jó, Salmos, Malaquias, não é só o Antigo Testamento que está aí. Você vai falar alguma coisa do Novo Testamento, a pessoa já volta e fala, mas lá Jesus fez isso, ele jejuou, ele cumpriu a lei, ele fez isso. Ah, é? Então sofra como ele, vai para a cruz, usa coroa de espinho, toma, como dizem, né? Dizem, vinagre, xixi de gato ou coisa parecida, toma, faz a mesma coisa. Ah, dízimo. É? Tá, então faça como antigamente também. Leva mantimento para a igreja. Enche um saco aí de mantimento e leva para a igreja. Então eu não entendo essas pessoas, como que eles estão tão bitolados, né, como eu já fui também. Então nesses 3 versículos, essas 3 passagens, 3 livros que eu falei, está dizendo que Deus ele veio para muitos e não para todos. Ele não muda. Então, o que eu vejo? Eu vejo às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou orar, porque tem um parente ou um vizinho chegado, ou não sei quem, está com Covid, eu vou orar para que Deus reverta. Ele não vai reverter essa situação se ele não quiser. Porque no Salmo 139, está dizendo o seguinte, 16, diz o seguinte, antes, bem antes, eu costumo dizer assim, bem antes do seu pai conhecer sua mãe, sabe que um existia, o outro, já estava escrito, já escreveu lá o seu nome lá no livro, lá tá tudo certinho. Olha, nasceu tal, vai viver isso, assim, assim, e vai morrer tal. Não interessa. Então não adianta você orar agradecendo porque está vivo. Se Deus quiser que essa pessoa morra, ela vai morrer. Se Deus quiser que ela viva mais 200 anos, vai viver. Então a sua oração não vai fazer com que Deus mude de ideia. Malaquias 3:6 diz que Deus não muda. Então nós temos que entender isso, mas vai se entender, né? O que é pregado, não é pregado isso. Por exemplo, em Romanos, nunca você deve ter ouvido, se for no sistema religioso, você nunca ouviu uma pregação dessa na chamada igreja de Romanos 9. Romanos 9. Nunca você ouviu. Em Romanos 9 fala que, olha só,
Esaú, Jacó, tal, beleza pura. Então vamos lá. Deus amou um e detestou o outro. Aí você fala assim, mas Deus não gosta de fulano porque fulano é mau. Não, mas peraí. Quando esses dois, eles nem tinham nascido ainda. Nem tinham nascido. E Deus já escolheu, já falou, não, é o seguinte, eu amei um e detesto o outro, pronto, acabou. Está escrito. Quando alguém fala assim, isso foi permissão de Deus. Inclusive até eu mesmo já usei esse termo muitas vezes. Mas sem conhecimento, sem entendimento. Foi permissão de... Deus não permite nada. Já está escrito. Ele faz tudo. Romanos capítulo 11, dos versos 33 em diante. É por ele, para ele e nele. A gente não pode fazer outra coisa a não ser isso aí. Isaías 45, 7. Tem uma relaçãozinha ali de coisas boas e coisas ruins. Ele vai, eu criei tudo isso. Eu criei. Vou repetir. Lá, logo no Antigo Testamento, ele das pragas do Egito e tudo mais, aí ele fala também, fala assim, olha, as minhas pragas. Deus fala, as minhas pragas. Tudo isso nós temos que ver. E eu, para não ficar ouvindo esse negócio que só prega Novo Testamento, olha, eu estou falando do Antigo Testamento, e que está escrito. Então quer dizer que Jesus de Nazaré, ele já tinha isso, que no futuro, né, no ano 70, tudo isso ia ser consumado, né, tetelestai, consumado, está tudo pago. Esse é o significado. Procure no Dr. Google aí, procura aí que vai saber. Então, veja só, se já está tudo consumado a partir de hoje, a partir de quando ele morreu no ano 70, primeiro século, então se está tudo consumado, já era, tudo se fez novo. Não é assim que diz a Bíblia? 2 Coríntios 5,17? Se você está em Cristo, nova criatura você é, tudo se fez novo, o que era velho já era. É isso que a gente tem que entender, mas não é só um versículo isolado. O mal das pessoas, como eu também outrora no passado, era assim. Por isso que eu li a Bíblia várias e várias vezes e eu não tinha esse conhecimento, não tinha esse entendimento. Por quê? Você vai na igreja, aí ele prega sobre aquilo. Aí prega sobre jejum de Daniel, que Josué deu a volta nos muros lá e tal, as pragas e não sei o que, chagas e que o outro virou. Só prega só desgraça. Então é um medo que faz com que as pessoas vão na igreja. Depois vem para casa, ao invés de ir para a igreja de um jeito e voltar de lá muito melhor, não. Ela volta muito pior. Aí chega em casa, briga. Não, porque está faltando dinheiro, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. E depois se diz cristão. Essa é a realidade. Então eu estou aqui exatamente para isso. Não importa o que é que vão falar, o que vão pensar. O que vão falar e o que vão pensar, isso é com o homem. Resolva com ele, não comigo, porque está escrito, não fui eu que escrevi, está escrito aí. Não, porque não sei o quê. Lógico. O que seria dos pastores se eles conhecessem, ou muitos até conhecem, né? Ou se eles pregassem o evangelho da graça? Não existiria. Outra, lógico, não dá para me responder agora, mas se quiser, põe nos comentários aqui também. Responde essa pergunta para você, dentro de você. Se não houvesse dízimo, oferta, campanha, e não sei o que, e óleo para tomar banho lá e tal, assim, e se não houvesse dinheiro, oferta, dízimo, será que existia pastor no sistema religioso? É uma pergunta que vai ficar no ar. Depois me responda, manda aí nos comentários. Mas dentro da Bíblia, entendeu? Me responda dentro da Bíblia. Dias atrás alguém também me perguntou. Eu já cheio de perguntas. Graças a Deus por isso aí. Porque às vezes tem coisas que vêm para mim que eu não sei responder biblicamente. Calma, eu vou responder isso aí. Calma, eu respondo. Ontem eu respondi alguma coisa que me perguntaram a semana passada. Não tem problema. Mas o pastor falou isso. E na graça como é que é? Eu tenho o meu pensamento, eu sei como é que funciona, mas eu vou lá e eu quero encher de passagem, de versículo para dizer que, olha, no Antigo Testamento, tá lá, João 14, 6. Vamos lá. A Bíblia fala que João, Mateus, fala a respeito de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Está escrito lá. Isso é verdade. Quem está falando é Jesus de Nazaré.
Agora nós vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 20 em diante. Tá bom? Está escrito assim, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o novo caminho. Ninguém sabe disso. O que é pregado na igreja hoje, nas chamadas igrejas, é exatamente isso. O 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo. Agora, não vai para lá, então quer dizer que está andando de ré. Eu já disse aqui uma vez, e vou dizer de novo, nem caranguejo anda para trás, ele anda de lado. Então por que nós, escolhidos, chamados de Deus, insistimos em fazer isso? Eu conheço muita gente que anda sofrendo exatamente por pensar que crê, que está crendo em Deus, mas não está crendo em Deus, está crendo no Jesus de Nazaré, que já faleceu. Esse já morreu. Ele viveu a lei, ele viveu no judaísmo, ele cumpriu a lei, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. E nessas e outras aí, hoje nós já estamos livres. Mas essa liberdade, é isso que diz Gálatas capítulo 5, foi para nossa liberdade. Foi por isso que Cristo nos libertou. Mas essa liberdade, ela tem um limite. Essa liberdade, ela funciona mais ou menos assim. Significa que você não precisa mais de fazer essas abluções, pagar o preço e tudo mais para a sua salvação. Você já é uma pessoa salva. Você não precisa mais disso. Então é por isso que você é livre. Agora, o que você fizer hoje, como a gente leu, mas peraí, tem que dar o dízimo na igreja, pastor e tudo mais, uma cesta básica. Não, vai lá para debaixo da ponte. Vê quem é que está na rua aí. Você está precisando. É isso aí. Não é o que Jesus disse? Logo lá no Antigo Testamento. Ou seja, novo, como dizem, né? Mateus, o que nós lemos, que é um livro histórico. Quando você faz alguma coisa para um dos pequeninos que é de Deus, você está fazendo a Cristo. Cristo ressurreto. Entendeu? Porque o Jesus de Nazaré, nós aprendemos muito com ele. Mas ele ensinou como cumprir a lei. É o que nós fazemos, mas nós não nascemos debaixo da lei, na lei de Moisés. Tá certo? Então, existem pessoas que ainda estão bitoladas, mas essas aí, por simplesmente a gente vai falar. Elas não vão mudar. Não vão mudar. Se elas não abrirem o coração, para encerrar, veja, eu sempre conto essa historinha aqui, assim, história, não história. História é uma coisa que, sei lá, superficial, não existe, nunca existiu. A história de que Moisés era para libertar o povo do Egito, né? Foi até Faraó, então Deus falava para ele, ó, vai lá e fala isso, para ele libertar. Não, chegava aí, na metade do caminho, Deus já tinha endurecido o coração de Faraó. É assim que ele faz. E essas pessoas que a gente fala a respeito, eu ouço cada asneira. Um colega aí, um irmãozinho que morava no Japão, juntamente na mesma época em que eu morei, adquiriu um carro, já contei isso aqui também, adquiriu um carro, tudo mais e tal. Aí ele fez, esse é de Deus, que jejum, oração, esse é de Deus e tal. Passado 3 meses, o carro fundiu o motor. Não é de Deus. Ué, explica pra mim. Ou então a pessoa está doente, está com um problema lá, não orou, jejuou, e fez tudo que tinha direito. Sarou. Oh, Deus maravilhoso. Deus passa aí um tempo, volta tudo de novo. Ah, não, mas espera aí, não era de Deus. Não dá para entender esse negócio de culto de libertação, que nunca liberta. Toda semana tem culto de libertação, mas não liberta. Não liberta. Então é o seguinte, só Cristo Jesus é que já fez isso por você. É isso que você tem que entender. Leia mais, medite mais, mas leia a Bíblia, que foi escrita para os judeus, mas leia sem o véu, não com o véu. Quer dizer, se lê a Bíblia, né? Porque se lê, vai sair do sistema religioso, porque sabe que é uma prisão. Mas se não lê, vai continuar. Então, essas pessoas que estão com o coração fechado também, Deus não permitiu. Então não adianta, ela vai ficar murmurando, xingando, blasfemando, e vai estar sempre no sufoco, sempre sofrendo. Mas amém. Gálatas
capítulo 5, verso 22. Fala a respeito do amor de Cristo na cruz, né? Não é os frutos do Espírito Santo, é o fruto, todos num só. Gálatas 5, 22. E do 19 ao 22, mesmo Gálatas 5, fala a respeito do que as pessoas falam, chamam de pecado e tudo mais, diabo, mas é na carne. É a carne. Hoje o meu espírito está perfeito diante de Deus. Oh, perfeitíssimo. Segundo, em Tessalonicenses está dizendo lá, o livro todinho, no capítulo 2 está dizendo lá também, ó. Tá tudo certo, justificado, nós nascemos, beleza. É o que está lá. Mas não, as pessoas que têm o coração duro, que já foram bitoladas pelo o homem, não por Cristo, vai ser assim, elas nunca vão entender. E sempre vai estar num perrengue total. Bom, deixa eu ver aqui, para a gente encerrar rapidinho. Vamos lá. Só mais uma passagemzinha aqui para a gente resolver isso de uma vez por todas. Nós vamos novamente, nós vamos lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, 13. Isso aqui é para passar uma pá de cal. E lembrando que essa tradução aqui é uma tradução diferente da sua, mas com toda certeza você vai encontrar. Essa é a Bíblia Viva. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, na cruz. Porque está escrito, isso nas escrituras, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deu para entender? Mais uma vez, vamos lá. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tudo isso é para resumir no que nós conversamos aqui. Medite, pense, porque Deus, ele sempre foi, é e será eternamente com você e os seus. Graça e muita paz. Acorda, povo.